Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da palavra. Dia 28 de abril, a palavra que vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Jesus clamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é Ele quem me ordenou que eu deveria dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Gente, essa palavra é muito forte. Abra o seu coração agora. Preste atenção. Primeira coisa, Jesus está dizendo, olha, tudo que eu falei, não fui eu que falei, foi meu Pai que pediu para falar. Ele pediu para falar, eu falei. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E para que Jesus veio? Veio para iluminar as trevas do homem, veio para iluminar as trevas do mundo. Foi para isso que Jesus veio, para iluminar. E para iluminar este mundo, o que ilumina o mundo? A palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina. Quando você escuta este programa, quando você escuta essa palavra ilumina o teu coração. Ilumina as trevas que está dentro de você. A palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus ilumina. Mas preste atenção, se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, porque pode acontecer, eu escuto, mas não observo. Eu escuto, mas não coloco em prática. Eu escuto, mas não coloco na vida. Eu escuto, mas não observo. Então, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus está falando, eu não vim para julgar ninguém. Eu não vim para jogar ninguém no inferno. Eu vim para salvar vocês. Eu vim para colocar luz. Eu vim para salvar a humanidade. Só que tem um detalhe. A gente pode rejeitar a Deus. A gente pode rejeitar a palavra. E quantos estão neste mundo rejeitando a Deus? E quantos neste mundo estão rejeitando a palavra? Quantos da sua família rejeitam a Deus e rejeitam a palavra? Às vezes é o teu esposo que não vai para a igreja. Às vezes é tua mulher. Às vezes são teus filhos que até começaram no caminho de Deus, mas agora já estão perdidos, não aceitam mais a palavra de Deus. Quem me rejeita? Isso é muito forte, rejeitar Jesus. Quem não aceita as minhas palavras, gente, a palavra de Deus é esta que está na Bíblia. Se alguém não aceita essas palavras, e está cheio de gente que não aceita a palavra. Está cheio. Eu vou dar uns exemplos. A Bíblia diz que você não pode fazer sexo antes do casamento. O pecado fazer sexo fora do casamento é um pecado de fornicação. Tem gente que não concorda com isso. A Bíblia condena o ato, uma relação entre homem com homem e mulher com mulher. A Bíblia condena isso. Mas tem gente que não concorda. A Bíblia condena matar as crianças no ventre, porque o 5º mandamento diz não matar. Então uma criança que já está dentro de você, você não pode tirar. A Bíblia condena esse tipo de atitude.
A Bíblia condena o adultério, ou seja, a pessoa que já casou uma vez na igreja e agora ela está junto com outra pessoa. Veja, você casou na igreja, já casou uma vez, agora você quer casar de novo, você se divorciou. E se você se divorciou, você deveria ficar quietinho no seu canto ou buscar uma nulidade matrimonial, se é o caso, se for possível. Mas não, tem gente que casou uma vez, em vez de viver na santidade, entrou em outro relacionamento, sem nulidade matrimonial, sem resolver a sua vida na igreja. E aí está no adultério. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Jesus fala desse tipo de coisa. Gente, tudo isso eu estou dando alguns exemplos. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, então diante das coisas que eu falei, tem gente que vai falar assim, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito essas palavras, só que não são palavras do Frei Gilson, são palavras que estão na palavra de Deus, as quais Jesus está dizendo que não são palavras dele, mas são palavras do Pai. Tudo que eu estou falando aqui para você está na Bíblia, e quem falou não sou eu, quem falou foi Jesus, e Jesus está falando, quem falou não fui eu, quem falou foi o Pai. Agora, se você não quer crer, se você não quer acreditar, você já tem o seu juiz. Eu não vou julgar você. Quem vai julgar você é a palavra que eu falei. Gente, olha que forte isso. A palavra que eu falei vai julgar você no último dia. Como assim? Eu falei, por exemplo, do pecado da fornicação. E na Bíblia está escrito assim: quem vive o pecado da fornicação, não com essas palavras, né? Mas tipo isso. As obras da carne são esta, Paulo fala, e o primeiro pecado que já vem já é fornicação. E no final do texto Paulo diz assim, os que praticarem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Veja, os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Então esta palavra já está determinando que se você for fornicador, você não herda o reino de Deus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, quem vai julgar você? A palavra. Se você não crer na palavra, ok. Só que preste atenção, é esta palavra que um dia vai julgar você. Gente, abra o teu coração para a palavra. Deixa a palavra iluminar suas trevas. Não feche o coração para Jesus. Abra o teu coração para a palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.